Alô, graça e paz, queridos irmãos que estão nos acompanhar. Já estamos live na página do Reforma 244, Facebook. Queremos pedir a vossa participação, né, para saber como é que está o som, a imagem, e ali vamos entrar nossa conversa. Então, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso podcast. Temos um irmão acompanhando, saudações para você, e por favor, precisamos do teu feedback, só para saber se a imagem, o som, está tudo ok, e depois vamos continuar com a nossa conversa. E para já, só para saudar os meus irmãos, né, irmão Livandro, também como assim, irmão Abias, graça e paz para vocês também. Antes de a gente entrar para a nossa conversa, eu gostaria só de saber aos irmãos, né? Como é que foi o dia do Senhor, domingo passado, né? Só para partilhar se o irmão pregou, qual foi a mensagem, e como é que foi o dia do Senhor no domingo passado, enquanto estamos à espera dos nossos irmãos a darem um feedback ali. Então, pastor Elivando, né? Como é que foi o dia do Senhor, domingo passado? Como é que foi? Pode partilhar a mensagem se o pastor pregou. Então, como é que foi o domingo passado? A imagem do pastor parece que está a travar. Não sei se o pastor conseguimos ouvir. Enquanto isso, a imagem do pastor travou. Enquanto isso, a pastora Bias, podes avançar? Amém. Bom, o domingo passado foi bom, graças a Deus. Quem pregou foi o outro pastor e foi uma bênção, na verdade. Pregou-se essencialmente no primeiro capítulo de Mateus, né, lá na genealogia. E foi muito bom. Por um lado, aprendemos que genealogia também tem valor, né? Porque às vezes a gente lê as escrituras e quando é a parte da genealogia a gente quer correr, isso afinal de nome ali, a gente quer passar rápido, porque parece que não faz sentido, fulano gerou fulano gerou fulano, mas não, afinal tem uma mensagem rica, né, maravilhosa sobre a graça de Deus que abunda e alcança, né, todo mundo, né? Lá tem pessoas que, do ponto de vista da mentalidade judaica, não deveriam estar lá, porque são pagãos, são gentios, mas Mateus registra ali para mostrar essa graça abundante que restaura até o pior dos pecadores. Amém. Que bom, Deus seja louvado. Pastor, levantávamos aqui a conversar sobre o dia do Senhor passado, com qual foi a mensagem, se o pastor pregou. Gostaria de partilhar com os irmãos aqui, antes da gente começar com a nossa conversa. Pastor Elivando? Acho que o mic do pastor está desligado. Desligado, mas eu posso ligar. Pastor, o mic do pastor está desligado. O pastor pode ligar e tomar a palavra, né? Estão me ouvindo aí? Sim, tá. Meu computador apresentou um problema aqui. Vocês estavam falando sobre o último dia do Senhor? Sim, como é que foi? Sim. Eu não estive pregando, retornei ontem de viagem, estava no estado vizinho aqui, na igreja do pastor Marcos Paixão. Nós tivemos um módulo lá do mestrado em que ele foi o professor sobre história dos batistas. E quem pregou lá, na ocasião, foi um colega de ministério, pastor Janesu Ferreira. Então, na minha igreja, quem pregou foi o presbítero da nossa igreja, que inclusive fez o prefácio do livro, George Oliveira. Sim. Ok, tá bom. Que bom, uma bênção. E nós aqui, a Reforma 244, nós entendemos
a importância da igreja local, né? Então, sempre que temos essa oportunidade, gostaríamos de enfatizar esta realidade. E só para saudar os irmãos, vamos direito para a nossa conversa. Este é o podcast Batista Confessional. E nós existimos para edificar a igreja, né? Em Angola, mas não só em Angola, mas também em outros países de fala portuguesa. E temos esta tarde um convidado, um querido pastor, amigo, e nós vamos discutir sobre um tema que é extremamente importante e é tão querido para nós, como eu já disse antes, né? Que é sobre a igreja local. Queridos irmãos que estão nos acompanhar, é importante notar que nós estamos a ver uma época que muitos têm uma noção distorcida do que é a igreja e também, ao mesmo tempo, qual é a missão da igreja. Então, nós somos salvos, né, pela graça de Deus e somos adicionados a uma igreja local e tornamos membros daquela igreja local, né? E eu gostaria de ler uma citação aqui do Benjamin Keach, que vai nos ajudar a compreender o que é uma igreja. Ele afirma o seguinte: uma igreja de Cristo, segundo a instituição do Evangelho, é uma congregação dos cristãos piedosos que, como uma assembleia estabelecida e havendo primeiramente sido batizados após a profissão da sua fé, por acordo e consentimento mútuos, se entregam ao Senhor uns aos outros, segundo a vontade de Deus. Mas não só isso, se reúnem ordinariamente em um lugar para o culto público e adoração a Deus. E entre os quais a palavra de Deus e os sacramentos são devidamente administrados de acordo com a instituição de Cristo. Então, Benjamin Keach, ele aqui está a enfatizar essa realidade que sim, a igreja local, uma igreja feita de cristãos piedosos, salvos, mas eles também se reúnem a um lugar. E não só isso, mas eles usam seus dons, os dons que o Senhor deu a estes cristãos para servir a Deus, né? Mas também para servir uns aos outros. Então, com isso em mente, a nossa conversa, queridos irmãos, vai ser centrada nesta realidade. E vamos ler algumas passagens bíblicas. Os irmãos estão nos a acompanhar. Gostaria de convidá-los a abrir textos. São 2 textos, né, que vamos ler aqui. E vamos ler 1 Coríntios, que vamos ler capítulo 12, versículo 12 a 27. Né? Esse é o primeiro texto. E outro vai ser Efésios, capítulo 4, versículos 7 e 16. Então, a pastora Bias vai ler, enquanto os irmãos estão a acompanhar, podem também seguir nas vossas Bíblias. Então, irmão Abias, pode ler esses textos. Amém. Não sei se conseguem me ouvir bem. Tá perfeito, meu irmão. Amém. Então, estaremos lendo aqui 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 27, e depois Efésios. Diz assim, 1 Coríntios, porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim em Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti,
nem ainda a cabeça ou os pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso, mas Deus assim tornou o corpo, formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, vamos olhar agora para Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao 16. Diz o seguinte, Efésios 4, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Amém, amém. Obrigado, irmão. E esses textos que nós acabamos de ouvir, queridos irmãos que estão nos acompanhar, nós não vamos, neste podcast, neste episódio, não vamos fazer uma exposição, né, destes textos, mas esses são textos base também para a nossa conversa e creio também para o livro que o pastor Elivandro escreveu. Então, com isso em mente, irmãos, temos este privilégio de receber o pastor Elivandro Mesquita, o pastor da Igreja Batista Reformada em Russas, Ceará, creio que é assim a pronúncia, Brasil, e é o autor do mais recente livro, né? A Nutrição da Igreja, a necessidade da mutualidade dos dons, uma perspectiva batista confessional. E foi publicada por uma editora excelente, que recomendo mesmo, nós recomendamos esta editora excelente, que é a editora de Cristo. Então, com isto em mente, queridos irmãos, nós vamos começar com a nossa conversa, mas antes de tudo, eu gostaria de fazer uma introdução novamente, né? Eu sou o pastor João Macedo, angolano, servindo Igreja Batista aqui na Zâmbia, e estou com o pastor Bias. A pastora Bia pode também fazer a sua introdução. Bem. Então, como já algumas vezes tivemos aqui, então, meu nome é Bias Capeleco Paulo, e um dos pastores da igreja da Alemanha. Alemanha na Alemanha ou Angola? Alemanha, Angola. Alemanha é um bairro aqui no Ambo, né? Então, é onde nós congregamos ali. Amém, amém. E outra vez, pastor Elivandro, bem-vindo. Prazer de sempre ter o pastor aqui. Então, o pastor pode fazer uma breve introdução, né? Alguma coisa que a gente não mencionou. Então, pode tomar a palavra, pastor. Ok. Estão me ouvindo bem aí? Sim, está perfeito. Olha, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente. Quando nós havíamos conversado
outros livros estavam em perspectiva e não esse. Esse acabou, foi algo assim muito providencial e muito prático, muito natural escrever esse livro, porque eu estou no processo de escrever outros livros que falam sobre sofrimento, e esse daqui nós não tivemos muito sofrimento para escrever, foi algo muito natural. Estou aqui com o único exemplar que eu tenho em mãos, graças a Deus a pré-venda foi muito boa mesmo, surpreendeu a mim, a editora. Estou em vias de pegar a remessa aqui na cidade vizinha, que a editora enviou para mim para fazer o lançamento aqui na nossa igreja no dia 4 de outubro, com a graça de Deus. Então, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista Reformada em Russas, como o pastor Macedo mencionou, casado com Amanda, pai de 2 filhos, Vitor e Valesca, e amo a igreja local, observando-a no anonimato e no zelo pelo rebanho que o Senhor me confiou, né? Então, é isso. Vamos falar um pouquinho sobre como isso é descrito nesse livro que tive o privilégio de escrever. Amém, amém. Só para acrescentar também, olha, eu tive o privilégio de escrever o endosso e tive também o privilégio de ler o livro. Pastor, só para dizer, é um livro excelente. É um livro que, para a igreja local, nós precisamos de aprender com algumas coisas que o pastor mencionou. É um livro excelente, sinceramente. Deus seja louvado por esta obra. E para começarmos, pastora Bia, qual será a primeira questão que gostarias de fazer ao pastor? Então, mais uma vez, a todos que nos acompanham ali, né, sejam bem-vindos, e também queremos dar, mais uma vez, boas-vindas ao pastor Elivando, né? Esteve conosco a primeira vez, falou sobre a importância do confessionalismo, e hoje estamos aqui a falar sobre a igreja local numa abordagem confessional, né, a mutualidade dos dons, né, tentando combater ali o individualismo. Então, a primeira questão que nós gostaríamos de dirigir ao pastor Elivando é: qual é a importância de ter uma eclesiologia bíblica para a igreja local? Então, é importante mesmo termos uma eclesiologia bíblica, ou a gente vai ter que reinventar qualquer coisa? Então, qual é a importância de termos uma eclesiologia bíblica para a igreja local? Certo. Eu acho que já tem muita gente inventando muita coisa sobre a igreja. A gente não precisa nem se dar o trabalho de tentar inventar alguma coisa, porque eu acho que Satanás tem feito um bom trabalho em colocar imaginações muito férteis e longe das Sagradas Escrituras para muitos que colocam-se por si mesmos à frente da igreja, e isso tem trazido um mal absurdo mesmo. Eu acho que a grande beleza de trabalhar a eclesiologia, e eu acho que esse é um dos pontos que muito falha, sabe? Porque muitos trabalham uma teologia muito pesada e robusta, mas não aplica isso ao chão da igreja, sabe? A vida prática da igreja. Então, as pessoas se contentam com, sei lá, podcasts, canais no YouTube, escrever artigos, mas nós não vemos isso sendo materializado na vida da igreja local. Nós não vemos teólogos de igreja local, nós não vemos isso. Então, eu creio que essa é uma das disciplinas mais fundamentais para qualquer pastor, para qualquer missionário, plantador de igreja e para qualquer membro de igreja, é entender o valor da igreja. Quando as pessoas não entendem o valor da igreja, elas oferecem à igreja como se fosse algo banal, quase que suplicando a necessidade de que pessoas façam parte da igreja, porque será um grande favor para a igreja ter essas pessoas. Quando você entende a beleza e o valor da eclesiologia bíblica da igreja local, eu acho que esse é outro ponto de destaque, muitos
falam sobre igreja, mas não no âmbito local, entende? Muitos falam sobre igreja como essa característica universal e invisível. Então, forma-se um conceito um pouco que abstrato. É a igreja do Senhor, e no final das contas acaba que não sendo igreja nenhuma. Quando a gente coloca para a igreja local, você encurrala o membro, você encurrala o crente. Então, os seus dons, a sua conversão tem que ser evidenciado de forma prática e visível na vida da igreja local. Então, nós temos um afunilamento aí, a questão da teologia aplicado à igreja local e o conceito de igreja sendo formulado na igreja local. Eu acho que essa é uma das disciplinas mais fundamentais a ser trabalhado com a igreja, porque quando você mostra para o congregado, para o visitante, a riqueza e a beleza da igreja, é ele que vai dizer assim, ó, eu quero fazer parte dela, sabe? Eu quero ela para mim, eu quero ser membro dela. Mas quando você não trabalha o valor da igreja, não é a noiva virgem e perfeita que você apresenta. É como se fosse uma meretriz que qualquer um pode tocar, sabe? Então, isso sempre foi muito fundamental no meu ministério, a ideia de ser contente e satisfeito com o ministério anônimo da igreja local. Trabalhar isso, a igreja local como a pérola do ministério de todo pastor. Então, você quer conhecer o pastor? Conheça a igreja local que ele pastoreia. Não conheça os seus livros, não os seus vídeos, não a quantidade de seguidores que ele tem, porque ele não vai prestar conta por esses seguidores, ele vai prestar conta pelo rebanho que o Senhor confiou. E esse rebanho ele conhece por nome. Cada nome. Ele sabe o cheiro de cada ovelha. Ele sabe as particularidades, as dificuldades. Então, é a eclesiologia bíblica aplicada à igreja local que vai dar esse significado, esse valor e essa beleza. Quando eu cheguei aqui no ministério para plantar a igreja, nós passamos quase 3 anos estudando só eclesiologia. Na escola bíblica dominical e na exposição bíblica. Só eclesiologia no dia do Senhor, de manhã e à noite. De manhã e à noite. Eclesiologia pura, para que os irmãos pudessem compreender como o evangelho é experimentado na igreja local, como a santidade de Deus é experimentada na igreja local, como a glória de Deus é experimentada na igreja local, e assim por diante. A ideia de que santidade e piedade é impossível ser construída a parte da igreja local. Impossível. Porque nós criaremos um ideal de comunhão, o ideal de igreja, onde ninguém nos exorta, onde ninguém sabe quais são as nossas dificuldades. Então, é muito fácil ser santo, né? Onde nós mesmos somos os nossos avaliadores, né? Então, é muito fácil ser santo. Então, eu acho que a gente tem perdido isso de vista. Nós, quando lemos livros falando sobre santificação, por exemplo, sobre piedade, por exemplo, a gente não vê, com muita raridade, nós vemos isso sendo aplicado à igreja local. Parece algo muito individual, né? A minha santidade é individual, a minha piedade é individual. Então, foi algo que eu sempre senti falta, lendo livros e até indicando materiais. É observando como a santidade é santidade quando ela santifica o outro. A minha santidade, ela reflete na vida do outro. Caso contrário, não é santidade. A minha piedade, ela reflete, ela impulsiona outros a buscar piedade. Senão, não é piedade. Então, caso contrário, a gente vai ter que pensar sobre uma ideia cristã muito individualista, né, muito autônoma. E isso é absurdamente estranho às Sagradas Escrituras. Não existe autonomia ou vida solitária nas Sagradas Escrituras. Então, isso é desenvolvido ao longo da minha vida na igreja aqui. No livro também eu tento colocar isso de forma muito prática. Amém, amém. Muito obrigado. Muito obrigado por isso, pastor. Mostrar a importância de ter uma eclesiologia bíblica mesmo. E com isso em mente, vamos para o livro, né? E creio que esse livro foi escrito também com a igreja local em mente, para servir mesmo a igreja local. E para já, pastor,
sempre dizem, por detrás de um livro tem uma história. E gostaria de ouvir, né, uma breve história por detrás deste livro, pastor. Qual foi? Qual foi a história? O que é que motivou o pastor? O que é que estava a acontecer por detrás deste livro? Eu já havia falado sobre esse tema em algumas conferências. Eu preguei a primeira vez em Belém do Pará, na Igreja Batista do Utinga. Eles me solicitaram, eu estava trabalhando no conceito de membresia e edificação da igreja, e me solicitaram, então eu construí o sermão sobre isso. E depois eu preguei em outras ocasiões também, mais algumas conferências, esse mesmo tema, e o tema foi sendo desenvolvido. Acabou sendo muito natural falar sobre isso, porque é algo que a gente já vivencia muito na prática aqui, mas o despertar para construir, para formular isso, primeiramente ia ser um e-book, eu ia publicar ali na Amazon, coisa pequena. Uma irmã, a irmã Júlia, da nossa igreja, ela me questionou, conversando comigo sobre o serviço da igreja, e me questionou sobre como ela poderia identificar os seus dons para serem utilizados na igreja local. E eu formulei um breve texto e coloquei no nosso grupo do WhatsApp. E eu achei tão interessante aquele texto, tão prático, que inclusive é o último capítulo do livro. Então, quando você chega no último capítulo, você já entende muito bem para que servem os dons, né? E aí eu fui desenvolvendo, eu acho que daria para juntar aquele sermão com esse texto. E aí eu fui desenvolvendo, e o que ia ser apenas um e-book se transformou em, sei lá, quase 300 páginas. E aí, à medida que eu fui fazendo, ele mudou, teve várias estruturas, porque eu fui pensando como eu gostaria de um livro que poderia ser utilizado na minha igreja, na escola bíblica dominical ou em grupos de estudo. Então, por isso que o livro, a diagramação dele, tem muito tópicos, então ele tem um capítulo e muito tópicos, porque eu pensei, para facilitar a leitura, capítulos muito extensos são muito cansativos e você não consegue acompanhar o raciocínio do autor. Então, com os tópicos menores, você consegue estudar um tópico daquele, captar o pensamento, e eu fui intercalando isso com várias ilustrações. E na última semana de enviar o livro para a gráfica, eu tive a ideia lá de colocar umas ilustrações mesmo, as gravuras, né, para ilustrar aquilo. Então, foi no último momento. E os questionamentos, no final de cada capítulo também tem questionamentos, que é meio que para encurralar, de uma forma positiva, né, os oficiais da igreja e os membros da igreja, para levar-nos à reflexão se o ministério que eles têm desenvolvido é intencional ou não, né? E com alguns desafios aí. Então, o livro ele é cheio de funcionalidades. Né? E fora os apêndices. Eu tive que tirar alguns apêndices também, porque ia ficar bem maior. Uhum. Amém, amém. Que bênção, que bênção. E, normalmente, pastor, tipo, quando estamos a escrever um texto ou um livro, às vezes nós temos um tema em mente, ou o título do livro em mente. Eu gostaria de saber, será que o tema ou o título do livro foi sempre o título que o pastor pensou? Eu gostaria de saber, por que chamar um livro Nutrição da Igreja? O que estava acontecendo aqui? O título do livro desde o começo foi esse, A Nutrição da Igreja. O subtítulo é que mudou. O subtítulo era Conversão, Dons e Evidência. Aí o pastor Fernando Angelim, me questionou o que é que quer dizer esse título. Eu disse, olha, se não ficou claro para ele, não vai ficar claro para muita gente, né? Ele disse, olha, eu vou pensar um pouquinho melhor sobre esse subtítulo, né? Então, a ideia de nutrição da igreja, e aí, com certeza, foi o Senhor que trouxe à mente a ideia de colocar de forma mais descritiva que a nutrição da igreja, ou seja, a necessidade de edificar um corpo, de alimentar o corpo, a ideia de nutrição é de nutricional mesmo, de edificar um corpo, de alimentar o corpo para que ele tenha vida, para que ele se fortaleça,
ele não acontece apenas por meio dos seus oficiais. Na verdade, se fosse assim, o Senhor só daria dons aos seus oficiais. E aí, pensando nisso, veio o subtítulo, que é a necessidade, né, essa obrigatoriedade da mutualidade, do caráter mútuo dos dons. Então, isso fecha a ideia de que esse corpo, que embora tenha alguns membros um pouco mais proeminentes ali em alguma atividade, ele não despreza a necessidade de todos os outros membros em movimento, vivo, em ação. Então, a ideia de que o próprio título do livro tivesse um teor autoexplicativo, né, bem chamativo. E aí a perspectiva pactual foi uma consequência natural da teologia. Né? Amém? Amém. Que bom, Amém. que bom. Amém. Yeah. Bom, Então, está a ser verdadeiramente uma bênção, mas nós vemos ali, o título do livro é A Nutrição da Igreja, né? E tem um subtítulo lá, né? A ideia de uma perspectiva batista confessional. E a nossa questão, essencialmente, é por que dar essa ênfase de batista confessional e, de certa maneira, como é que a Confissão de Fé Batista, né, de 1689, como é que ela pode abordar as questões relativas, né, à igreja, ou como é que ela nos ajuda a compreender o assunto tratado nesse livro, né? Então, primeiro, né, se fosse para dizer por que uma ênfase batista confessional e como é que a confissão nos ajuda a compreender os assuntos abordados neste livro. Olha, eu confesso que se não tivesse essa descrição, talvez o título ele poderia avançar até mais, né? Porque cria um nicho muito... Primeiro, eu acho que todos os pentecostais iam comprar, né? Observando a necessidade da mutualidade dos dons, né? Então, se fosse mais comercial, eu tiraria essa descrição aí. Mas, desde o tempo que nós vimos a teologia batista reformada chegando aqui no Brasil, que foi algo muito recente, e nós vimos a necessidade de ter obras em português. E nós sempre conversamos ali, o pastor William, da Editora Cidade de Cristo, o pastor Fernando Angelim, o pastor Marcos Paixão e outros pastores, que nós deveríamos produzir um material confessional para a realidade do contexto brasileiro. Então, sempre foi um grande desafio. E que isso, a semelhança do que aconteceu no século XVII em diante, seriam pastores comuns que escreveriam esses materiais. Não pastores com seus doutorados, com as suas mega churches. Não, mas pastores comuns de igreja local, que é algo que a nossa confissão destaca de forma proeminente, a ideia da beleza da igreja local. Na verdade, o capítulo 26 da confissão, ele se distingue dos demais por causa disso. Então, a ideia foi escrever um manual de eclesiologia prática aplicada ao coração da igreja, que é a membresia da igreja, para o contexto brasileiro de língua portuguesa, que poderia ser aplicado em várias realidades à medida que tivesse esse arcabouço teológico, em que a igreja é a coroa da vida cristã, é onde nós evidenciamos a nossa conversão, o temor que nós temos de Deus, a reverência que nós temos ao Senhor. Então, a ideia foi mostrar como a nossa perspectiva confessional, ela sempre foi pensada para vivenciar a igreja local em todos os seus aspectos. E como a confissão, ela nos ensina a fugir do clericalismo, sabe? Onde só os oficiais são abençoados por Deus para dirigir, para conduzir a vida da igreja. É ressaltar esse teor congregacional, sem tirar a importância dos seus oficiais. O Senhor os separou especificamente, mas não para mandar na igreja, mas para treinar a igreja para depender de Deus e não deles. Então, é essa a ideia por trás da nossa confissão. É por isso que a nossa confissão mostra que não somente os oficiais devem pregar, mas
tantos quantos foram dotados pelo Espírito Santo de Deus para desenvolver esse dom. Então, a nossa confissão traz isso muito claro, essa necessidade de mutualidade é muito clara. A nossa confissão, ela é absurdamente prática. O grande problema é que muitos, no afã de serem tão confessionais, acabam criando uma casta especial, mostrando que não existe tanta praticidade na aplicação da igreja local em referência à nossa confissão. Então, a ideia foi mostrar que é possível e natural pensar sobre a igreja local, treinando os membros para o exercício dos seus dons dados pelo Espírito Santo, e ainda assim, né, manter uma perspectiva teológica robusta que persiste aí há quase 400 anos, que é a nossa confissão. Então, eu trago relatos não somente da confissão, mas eu trago relatos do contexto de igreja local do século XVII, onde muitos estudiosos trazem aí documentos mostrando, por exemplo, as questões de o exercício da disciplina eclesiástica naquele contexto, o exercício de irmãos que manifestavam seus dons e eram responsáveis pelo discipulado, pelo acompanhamento, pela pregação. Então, nós temos poucos livros escritos quanto a isso, mas existem muitos artigos e podcasts em que Samuel Reinhard, Sam Waldron, James Reinhard trazem sobre esse contexto da igreja local. Então, a ideia foi justamente mostrar como a nossa confissão ela pode ser aplicada à membresia da igreja para nutrir uma membresia intencional e prática para a vida da igreja. E agora, também preencher uma lacuna. Nós não tínhamos nós temos o livro do Jeffrey Johnson, que é um livro sobre a igreja, né, eclesiologia, de forma maravilhosa, muito bem escrita, inclusive eu cito ele diversas vezes aqui, mas o meu desejo era ser ainda mais específico, sabe? Tratar sobre a membresia da igreja, aquilo que o Ministério Nove Marcas traz de forma muito clara, em que a membresia da igreja é o coração da igreja. Por sinal, foi um ministério que sempre me abençoou. Então, antes de ser confessional, eu sempre consumi muito o material do pastor Mark Dever e do Ministério Nove Marcas. Amém, amém. E a igreja verdadeiramente é maravilhosa, né? E só, né, tal como o pastor mencionou, quer dizer, o capítulo 26 da Confissão é um dos mais longos, né? Então, tem aí essencialmente 15 parágrafos, é muita coisa que ele aborda a respeito da igreja, e com esse diferencial, né? Por exemplo, se olharmos para uma tradição um pouco mais presbiteriana, né, a ênfase em relação à missão da palavra é os oficiais ordenados, né? Só esses aí que poderiam pregar ou encarregues ali da pregação, mas enquanto que a confissão batista diz não só os oficiais ordenados, mas também aqueles que o Senhor capacitou, e a igreja reconhece que eles têm esse chamado do Senhor para também poderem ministrar, né? Então, o tema, o assunto do livro é bem oportuno para poder explorar, né, essa questão, porque às vezes as pessoas dizem-se batistas confessionais, mas não conhecem bem a tradição e acabam consumindo a visão eclesiológica de uma tradição presbiteriana, né? Então, é muito bom. E seguindo, então, pastor, nós vimos que o pastor foi específico em pontuar que o livro centra-se essencialmente nos dons ordinários, né, não nos extraordinários. Então, a pergunta que vai seguir é qual é a importância, né, dos dons ordinários para a edificação da igreja? Qual é o valor desses dons para que a igreja seja edificada? Quando alguém pega o livro e lê o livro, ele vai observar que o livro ele não perde tempo com polêmicas. Então, já existem muitos debates quanto a isso, muitos, e ninguém chega a lugar nenhum. A igreja não é edificada, a igreja é dividida, a igreja é atingida. Nós deixamos um testemunho ruim para as pessoas que não são crentes, que vê os nossos perfis e as nossas conversas.
Então, o meu desejo foi... Eu não falo nenhum momento de presbiteriano no livro, não aparece uma vez esse nome. Nenhum momento eu falo de pentecostais. Esse nome não aparece nenhuma vez. Então, qualquer um pode pegar esse livro e aplicar a vida da sua igreja, mesmo ele sendo um livro confessional, né, batista. A ideia foi preocupar-se com a edificação do corpo local, não entrar em polêmicas. Então, tanto que o capítulo 1, que trabalha as fundamentações, foi o último capítulo. Quando voltou do editor, o editor, olha, eu acho que seria bem mais interessante você fazer um capítulo que deixasse os pressupostos todos estabelecidos. E aí eu disse, como é que eu vou fazer isso sem entrar em debate? Como é que eu vou fazer isso sem entrar em polêmica? Então, eu faço isso, deixo lá bem claro que, sem discussões, esse livro toma como pressuposto a perspectiva reformada convencional, e eu digo o porquê disso, né? A ideia é não brigar por causa de 3 ou 4 dons, mas refletir sobre os 14 ou 15 que edificam, de fato, a igreja do Senhor, né? Então, a ideia de trabalhar os dons ordinários é trabalhar dons que, independente da posição teológica ou eclesiástica, toda igreja aplica. Ninguém é contra os dons ordinários, né? Você diz, eu sou contra o dom da mordomia. Ninguém é contra o dom ordinário, os dons ordinários. Por isso que tem esse caráter universal. A ideia de que, independente da sua posição teológica aplicada à sua eclesiologia, quanto à teologia do Espírito Santo, aí de forma mais prática, independente disso, todos vão concordar que os dons ordinários estão em vigor e devem ser utilizados para a edificação dos santos. Então, a ideia, construindo o livro, é meio que encurralando o leitor e o membro de igreja a ficar naquele cantinho da parede e observar que só vai ter uma porta de saída. Se eu sou convertido, eu tenho dons. Se eu tenho dons, eu tenho que usar. Caso contrário, o doador seria negligente. Opa! Não é isso, sabe? Então, primeiro eu mostro que todos que são convertidos recebem dons. Isso é um fato. Todos que são convertidos recebem os dons do Senhor. O Senhor, ele ainda está edificando a sua igreja. Ele edifica essa igreja por meio dos dons ordinários, ou seja, por meio do seu próprio povo. Não seria opcional se o Senhor me desse os dons para que eu não usasse simplesmente. E aí a edificação da igreja do Senhor ficaria subordinada ao meu interesse e à minha comodidade, né? Então, a ideia é meio que aos poucos, eu trabalho muito essa questão da repetição, né, por vários aspectos, trabalho o mesmo tema, repetindo por outros lados, que é o meu jeito de pregar. Às vezes eu vou recapitular o sermão que eu dei no domingo passado, é quase um sermão de novo, né? Por outros viés, por outros aspectos. Então, a ideia de repetição faz parte da pedagogia, né? Então, a ideia é justamente ir aos poucos encurralando o leitor, sabe? Para que ele avalie a si mesmo o que ele tem feito com os dons que Deus o confiou, né? Então, embora os dons sejam ordinários, eles são observados de forma extraordinária na edificação da noiva de Cristo Jesus. Então, o caráter universal, a motivação do caráter universal foi que me impulsionou a focar nos dons ordinários, não entrar em discussões que eu não tenho nem competência para isso. Amém, amém. Então, pastor, nós somos um ministério, né, focado essencialmente, o maior interesse nosso, essencialmente, é trabalhar para a edificação de igrejas confessionais em África, né? E o pastor, enquanto confessional, ele está trabalhando no Brasil. E provavelmente o pessoal que está aqui a nos ouvir, que boa parte deles eventualmente são aqui angolanos, eles provavelmente poderiam questionar, né? Como é que um livro escrito por um brasileiro, né? Como é que ele pode se enquadrar no nosso contexto? Ou seja, como é que esse livro seria benéfico para um contexto diferente daquele que o pastor escreve? Como é que seria benéfico? Como é que esse livro
poderia se enquadrar no contexto africano, né? Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Como é que esse livro poderia se enquadrar no contexto, sabendo que foi escrito por alguém que não vive nesse contexto? Eu acho que o caráter universal também se aplica a isso. O fato de escrever para preencher uma lacuna do nosso contexto português e brasileiro, a nossa realidade, por exemplo, nós não somos, eu acho que nós somos um dos países que tem mais escola de inglês do mundo, mas nós não somos um país bilíngue. Impressionante, nós temos tantos cursos de inglês, eu acho que eu já vi uma pesquisa de um professor de inglês falando justamente isso. Nós somos o país que tem mais professores e curso de inglês do mundo, mas não somos o país bilíngue. É impressionante mesmo, né? Então, a ideia de preencher essa lacuna é justamente por isso. Nós temos livros e materiais que nunca serão traduzidos para o português. Nunca, né? Então, esse é o primeiro característico, que é muito diferente de muitas realidades da África, né? Então, vocês têm um inglês aí de forma mais natural do que para a gente, né? Então, esse é um caráter. E outro ponto é que o Senhor está edificando a sua igreja na mesma forma, tanto no Japão quanto no Brasil, quanto na Angola, Zâmbia, Cabo Verde, Guiné-Bissau e assim por diante, né? Aquilo que o livro trata em remover a passividade do membro é uma exigência bíblica. A ideia de tratar a igreja como um clube, onde eu somente tenho que ser servido, onde eu somente recebo, a ideia de matar o individualismo aos poucos, isso se aplica a qualquer contexto. Então, os princípios universais e atemporais das Sagradas Escrituras, eles perpassam qualquer língua, raça e nação. Então, ele, de forma muito tranquila e simples, é aplicada a qualquer contexto, em que eu acho que o grande ponto vai ser eu acho que, não sei, mas talvez alguns líderes podem se sentir, talvez, diminuídos, porque ele não ganha tanta evidência assim. Olha, uma das primeiras coisas que os reformadores fizeram com o início da reforma foi remover qualquer aspecto de diferenciação entre oficial e membro. Hoje em dia nós vemos mesmo os reformados querendo se diferenciar dos membros, né? Seja ou vestindo-se diferente, ou exigindo uma postura diferente dos seus membros, né? Então parece que nós estamos retrocedendo um pouquinho. Parece que nós temos que exigir algum tipo de diferenciação para perceber o nosso valor para a vida da igreja, né? É que nem um líder, sei lá, vamos aplicar aqui a relação conjugal. Se o marido precisar gritar para a esposa e dizer assim, ó, eu sou líder, eu sou cabeça, já é sinal que ele não é. Ele não é líder e ele não é cabeça, porque se precisar gritar isso, é sinal que ele não é. Então, a mesma questão de uma igreja saudável sabe que precisa dos seus oficiais e o porquê disso. Entende muito bem, de forma muito tranquila. Então, o segundo capítulo do livro, ele trata especificamente dessa realidade, sabe? De que, olha, os oficiais da igreja, eles são essenciais para a vida da igreja. Sem eles, não existiria de fato o que a gente concebe por igreja, porque quando o Senhor edificou a sua igreja, ele pensou numa estrutura, e dentro dessa estrutura existem os seus oficiais. É por isso que há necessidade de plantar igreja e treinar oficiais, plantar igreja e treinar oficiais, porque é parte basilar dela, né? Então, eu acho que alguns líderes que são mais clericais, né, que têm essa posição mais episcopal, né, como um bispo mesmo, talvez podem se sentir um pouco ofendidos, porque não confiam na sua membresia, na sua igreja, para nutrir a si mesmo, para trabalhar, por exemplo, essa questão do discipulado, do aconselhamento mútuo. Essa é uma realidade no Brasil também, né? O temor de perder o seu cargo, o medo de perder o seu trabalho, né? Mas, a rigor, o livro ele se aplica em qualquer realidade justamente por causa da universalidade dos princípios bíblicos, né? Ele não é reservado apenas nem em exemplos, nem em ilustrações de contextos brasileiros,
a ideia de que preencher uma lacuna foi justamente para ressaltar essa necessidade da dificuldade linguística que a gente tem. Por exemplo, a editora O Estandarte de Cristo é uma editora batista confessional, uma editora pequena. O poder que ela tem para lançar muitas obras é pequena comparado às grandes editoras que nós temos aqui, que não tem um compromisso confessional. A outra editora que nós temos aqui, que é confessional também, é a editora Pronobis, que tem feito um excelente trabalho, trazendo obras belíssimas, maravilhosas para o contexto brasileiro. Então, essas duas editoras, elas estão cobrindo esse nicho. Mas existe muito ainda para ser observado. Então, eu creio que os irmãos serão muito abençoados com a aplicação dessa obra no contexto de vocês. Só também para adicionar, né? Tive o privilégio de ler. Acho que uma das coisas que é importante a gente entender, principalmente para os irmãos em Angola, é que o livro não trata-se da ideia do autor, o que o autor pensa, ok? Mas trata-se do o que as escrituras ensinam acerca deste tema. Então, o que as escrituras ensinam é verdade e pode ser aplicada sendo no Brasil, em Angola ou Moçambique. Então, acho que um dos aspectos deste livro que eu achei muito bom foi mesmo todo o tema está a ser tratado de uma perspectiva bíblica. Tem textos que estão a ser interpretados, então isso ajuda. Não é uma ideia que o autor... Eu acho que isso deve ser assim, mas o autor vai pegando o que as escrituras ensinam, portanto, com essa realidade, é verdade, independentemente de onde o irmão se encontra. Então, vai ser uma bênção para você também. Então, irmão Bias. Amém, muito bom, né? Então, acho que e aqui só uma espécie de... Recentemente levantou-se um pequeno debate aqui em Angola, a questão de teologia contextual, por ali vai, né? Esse é um ponto importante, a ideia de que se a abordagem visa a interpretação, visa a aclamação do sentido bíblico, isso não é condicionado a contextos, não é condicionado à cultura, não é condicionado a um povo ou ao autor, mas é uma verdade que vai transcender, porque o que está a se falar é o sentido bíblico. Agora, se for para resolver um problema no Brasil, um problema em Angola, é óbvio, provavelmente, por conta do problema que não tem em outro lugar, a resposta do autor àquele problema específico do seu país poderá ser diferente da resposta que daríamos, eventualmente, para um outro problema. Mas quando o assunto é tratar o material bíblico, quando o assunto é expor as escrituras e o sentido bíblico, isso transcende. Então, tal como foi dito aqui pelo pastor João Macedo, o autor procurou elaborar explicando as escrituras. Então, é necessário e, consequentemente, isso vai aplicar-se muito bem ao nosso contexto, porque é a escritura a ser exposta, né? E precisamos aqui, essencialmente, colocar isso. Pastor, mais uma outra questão, né? De que forma, então, este livro, né, falar sobre a mutualidade dos dons, né, toda essa importância dos dons ordinários para a edificação do corpo, como é que esse livro pode ser benéfico, quer para os membros da igreja, quer para os pastores, né? Como é que esse livro pode instruir, pode agregar algum valor, quer para os membros, quer para os pastores? Essa é uma questão muito importante para a gente pensar, para refletir um pouquinho. Acho que toquei aqui em alguns pontos relacionados a isso. Eu acho que um dos grandes fatores importantes ao aplicar aquilo que está nesse livro é para a gente observar, de fato, evidências de membros realmente regenerados na membresia da nossa igreja, sabe? Nós estamos cada vez mais caminhando para uma realidade em que as pessoas buscam cada vez mais o individualismo, buscam ser servidas, né? Se elas ofertam ali algum valor, elas cobram por isso, elas querem ser servidas, querem uma pregação boa, querem uma música boa,
que é a igreja bem cuidada, limpa, e assim por diante. Então, toda a nossa cultura nos leva a isso. O avanço da tecnologia tem cooperado muito para isso. Nós não nos relacionamos mais presencialmente, tudo é por meio de mídias sociais, nós nos contentamos com a quantidade de seguidores que nós temos, de amigos virtuais que nós temos. As pessoas têm desenvolvido até o hábito de serem profundamente eloquentes conversando pelo WhatsApp e absurdamente tímidas quando estão presencialmente. Quando estão conversando pelo WhatsApp, parece um leão, parece um monstro, parece um herói, mas quando nós ficamos de cara com essas pessoas sequer conseguem abrir a boca. Então, isso tudo acaba reverberando na vida da igreja local. Isso faz com que as pessoas não saibam se têm dons, não saibam como usar esses dons, porque não tem interação, não tem envolvimento, não tem vida com a igreja. Então, se por um lado isso gera uma caminhada um pouco mais árdua para a membresia da igreja, porque vai tirar dela a zona de conforto da qual ela tanto sente prazer, não dá para viver na passividade, não dá para viver uma vida isolada, sabe? Alguns termos são desenvolvidos para tornar bonito o nosso pecado. Eu não sei se vocês já se depararam com isso aí, mas, por exemplo, as pessoas dizem assim, ó, não é porque eu sou uma pessoa muito reservada. Olha, só que a Bíblia chama isso de egoísmo, não é reservado. Só que nós tecemos termos bonitos para não mostrar a podridão do nosso pecado. Então, não, a minha família é muito reservada. Não, eu não sou hospitaleiro. Está entendendo? A Bíblia chama de outro nome essas coisas. Então, o livro, ele combate isso. Então, por exemplo, você pode, se você não estiver disposto a entender de forma prática que a instituição mais valiosa do mundo é a igreja, eu acho que dificilmente alguém ia dizer assim, olha, vamos pensar aqui sobre valores. O que é mais valioso? É a sua empresa ou a igreja? Um crente dificilmente diria que a empresa é mais valiosa do que a igreja. Mas na prática ela faz isso. O que é mais valioso? A sua universidade, a sua escola ou a igreja? Um crente diria o quê? É a igreja, sem sombra de dúvidas. Mas na prática ele não vive isso. Então o livro vai, sabe, insultar, usando um termo pesado aqui, ele vai insultar, ele vai levar você a uma reflexão sóbria, exigente, de dizer, olha, da boca sai o que o coração está cheio. Só que da minha boca está saindo algo do qual não está cheio o meu coração. Eu vivo para o meu trabalho, eu vivo para os meus estudos, eu vivo para o meu conforto, mas eu edifico para mim, eu não edifico para o Senhor. Então, nós temos o egoísmo, e um termo que eu coloco no livro, nós temos o círculo do ego. O que é o círculo do ego? É quando o meu egoísmo engloba os meus familiares. Então, eu não sou egoísta para mim, mas eu penso nos meus filhos. Faz parte do círculo do ego. O seu egoísmo atinge os seus filhos, atinge o seu cônjuge, faz parte, entende? Então, parece que edificar a vida do meu filho é suficiente, edificar a vida da minha esposa, do marido é suficiente. Isso faz com que eu não seja egoísta. O livro vai trazer justamente isso, pensando na membresia. Olha, se você é crente, as evidências da sua conversão vai respingar, vai atingir a vida de outros. O seu desejo por Deus, a sua paixão por Cristo, a sua iluminação pelo Espírito Santo, de nutrição e embelezamento da igreja local, e você só se satisfará se você exercer isso. Então, isso vai fazer com que a igreja ela seja atingida de alguma forma, os membros eles podem se sentir um pouco um discurso invasivo demais, então pode ter uma certa reflexão nesse sentido.
E para os pastores, meus irmãos, eu acho que vai tirar um peso absurdo das suas costas. A ideia de que ele não é o único responsável para edificar a igreja do Senhor, para preservar a igreja do Senhor, para proteger a igreja do Senhor. A teologia pactual traz essa beleza. Quando alguém se torna membro de uma igreja, ele está entrando num pacto uns com os outros e com a igreja do Senhor. Ele é responsável pela supervisão, ele é responsável pela nutrição. Por exemplo, se existe um membro desnutrido do meu lado, por que eu não sou responsável? Como é que eu vi a minha mão morrendo, ressequida, e eu não senti nada? Tem um capítulo, acho que é o capítulo 4, que eu falo especificamente das figuras de linguagem e a sua importância, quando ela fala do corpo. Nós somos um corpo. Como é que o meu dedo midinho, ele é arrancado e eu não sinto nada? Ele é perfurado e eu não sinto nada. Será que isso não mostra o nível de passividade que a membresia da minha igreja está vivendo, né? Então, essa ideia de que a nutrição da igreja é realizada pelo corpo como um todo. Os oficiais da igreja, eles supervisionam isso, eles equipam, eles preparam, mas eles não podem tomar para si a responsabilidade. Então, quando uma igreja ela está doente, não quer dizer somente que os oficiais são os responsáveis por isso. Não quer dizer. A enfermidade pode ter vindo pelo o dedo do pé, pelo joelho, pela mão. O que os oficiais precisam fazer é estar atentos para identificar isso e instruir quanto a isso, né? Então, a ideia de criar uma igreja saudável organicamente, muito além do seu caráter institucional, que também é importante, tanto a instituição quanto o organismo, mas harmonicamente equilibrar isso. Então, isso exige muito, irmãos. Talvez a grande dificuldade é isso. Porque quando você terminar de ler o livro, você vai pensar assim, não dá para viver uma vida passiva de membro, não. E o oficial da igreja vai entender justamente isso. Olha, mas como é que eu aplico isso? Vai exigir muito. Então, não dá para eu trabalhar em 3 empregos, em 2 empregos e ainda ser pastor, não. Vai ser difícil isso aqui. Né? Talvez isso é uma questão para a gente conversar depois, né? Aquela questão da bivocação, né? Amém, pastor, amém. Que bênção. Creio eu, como o irmão Abias, como pastores, é uma bênção poder ouvir, né, o que o pastor acabou de dizer, aprender também. Queridos irmãos que estão nos acompanhar online, obrigado, né? Estamos quase no fim do nosso programa, mas com isso em mente, pastor, para mim, particularmente, dois capítulos que foram profundos, que é o capítulo 2 e o capítulo 6. O capítulo 2 fala sobre a liderança da igreja, capítulo 6, que vai tratar sobre o discipulado. Mas, pastor, alguma coisa que me chamou a atenção no capítulo 2, né? Não vamos falar muito do livro, né? Porque as pessoas têm que comprar e ler, mas foi o título em si. O pastor tocou um pouco sobre esse título, que os oficiais da igreja são essenciais, mas não suficientes. E isso me chamou a atenção, porque às vezes, como pastores, temos essa tendência de que criamos esta mentalidade de que eu sou o centro da igreja. Mas nós esquecemos que não, o centro da igreja é Cristo. E não só, mas também Cristo salvou pessoas e nós precisamos um dos outros. Então, este título do capítulo 2 é chamativo, mas é algo que nós precisamos cativar isto e precisamos aplicar como pastor, enquanto pastoreamos, que nós não somos suficientes. Nós não somos suficientes. É essencial, mas não somos suficientes. E o pastor, nesse capítulo, tratou sobre a liderança e olhando para Adão,
a Moisés e Sansão, e fez a comparação, depois apontando para Cristo. Para mim foi excelente, foi realmente excelente. Depois a ilustração que o pastor usou também do relógio, né? Foi uma bênção. E para mim, esses 2 capítulos, eu não estou aqui a pensar se é o capítulo 2 ou o capítulo 6, mas para mim, esses 2 capítulos foram excelentes. Agora, a questão para o ator, né? O pastor Elivando, dos 8 capítulos, qual foi o preferido e por quê? Eu sei que essa é uma questão difícil, né? Mas o porquê? O capítulo 2 também eu gostei demais de desenvolver, de refletir. Eu sou da perspectiva de que eu já várias vezes preparei sermões que eu não preguei. Né? O sermão não penetrou o meu coração e eu não preguei. Né? Então, o livro foi muito isso, né? Eu fui muito edificado enquanto escrevia, né? Parecia aplicando a minha pessoa mesmo, a minha vida da igreja local. No capítulo 2 eu trato ali do exemplo de Sansão, que usou os seus dons para envaidecer de si mesmo, e isso teve uma liderança trágica, né? Então, o capítulo 2 foi muito edificante para mim. Eu fiquei com muito medo. O título, ele parece que insulta um pouco, né? Eu acho, sabe, pastores, eu acho que pensar sobre a nossa insuficiência prova a nossa vocação. Então, assim, se alguém puder tirar de mim o ministério, eu nunca fui vocacionado. Nunca. Né? Então, prova muito a nossa vocação. Eu acho que o que mantém a nossa vocação é essa constante reflexão de insuficiência, sabe? Nós não podemos realizar a obra para a qual nós somos chamados. É impossível, é impossível isso. Né? Então, nós precisamos entender a nossa insuficiência e usar todos os meios dados pelo Senhor da igreja para edificar a noiva que um dia ele tomará para si, como bela, né? Então, apesar de parecer que parece insultar o título, mas o capítulo mostra muito bem a beleza e a necessidade vital de líderes, constituído pelo Senhor. Então, foi um capítulo também, eu gostei muito dele. Você falou do discipulado, eu também, eu amo, né, o ministério aqui da igreja desde o início. Nós temos discipuladores aqui, nós temos grupo de treinamento para discípulos, né? Eu tenho aulas para formar discipuladores aqui, então foi algo, desde cedo eu aprendi que faz parte do crescimento orgânico da igreja, a responsabilidade mútua de edificar os santos. Né? Mas teve um capítulo que foi muito difícil escrever, porque eu vi poucos tratando dessa forma, e pesquisar reflexões confessionais também não foi fácil. Tive que pesquisar em podcasts, em artigos, que é o capítulo número 7. O capítulo 7 fala o exercício dos dons não exige ofício. Esse é o tema. O exercício dos dons não exige ofício. Talvez por ele ser mais demorado para escrever, por exemplo, eu passei 2 dias para escrever um tópico, né? Foi pensando, e aí quando eu terminei esse tópico, que o primeiro tópico assim, é o erro comum, interpretar dons como ofícios. Eu mandei para professor de seminário meu, mandei para o pastor Fernando Angelim, para o pastor Marcos Paixão, eu disse, lê aí para ver se a minha reflexão está certa. Porque a tese é justamente essa, de que existem momentos que o Senhor fala, Efésios capítulo 4, essa é a tese, né? Que o Senhor fala de pastores, evangelistas, mestres, mas será que todo momento que o Senhor fala sobre isso, ele está falando sobre ofícios ou está falando sobre dons? Porque eu posso ter o dom e não ter o ofício. Agora, para exercer o ofício, eu preciso do dom. Né? Então, a ideia... Então, foi um parto aqui, eu tive que gestacionar isso, e para fazer pesquisas de autores reformados, renomados, especialmente confessionais, inclusive do século XVII, John Gill, eu cito John Gill, que trata dessa perspectiva, foi muito importante para balizar isso, sabe? Para sustentar isso. Então, talvez por causa do que foi exigido e por causa dessa, digamos assim, essa contribuição inovadora que o livro traz,
o capítulo 7 ele foi muito importante na escrita disso tudo. Amém, amém, amém. Aqui, que bênção, que bênção. É um excelente livro. Eu ainda sempre eu falo com a minha esposa sobre o amor. Este livro é uma bênção. E, queridos irmãos que estão nos acompanhar, obrigado pelo vosso tempo. E estamos a chegar ao fim, a nossa última questão que gostaríamos de colocar ao pastor, ao autor deste livro, é porque nós, como Ministério Reforma 244, nós somos batista com confessional, e este livro é um livro que é mesmo bom para a igreja em Angola, assim como em África. Então, temos recebido muitas questões acerca do livro, muitas questões mesmo. Acerca do livro, como é que eu posso adquirir o livro, onde é que vou adquirir o livro, coisas assim. Então, acho que é oportuno a gente terminar a nossa conversa, falar sobre essa situação. Acho que temos aqui o autor, quero que os irmãos estão a acompanhar essa questão, uma das questões que quase todos os irmãos queriam saber. E qual é algumas formas de como podemos obter ou adquirir este livro, seja físico ou e-book? No momento, o livro ele não foi lançado em e-book ainda, e foi meio que estratégico para a gente vender logo os físicos, né? Eu não sei como é a viabilidade logística para enviar o livro para vocês, não tenho noção dessa questão de frete. Talvez nós poderíamos conversar sobre isso, né? Uma forma de conseguir enviar alguns exemplares aí para vocês, e vocês trabalhariam isso, né? Mas com certeza nós vamos lançá-los em e-book, né? Eu não sei quando ainda, talvez durante essa primeira tiragem a gente vai deixar ele físico, e a partir da segunda, talvez até o final do ano já, a gente já lança em e-book, né? Mas por enquanto físico. Nós poderíamos conversar aí nos bastidores para ver como é essa questão de logística. Eu tenho o prazer, né, de ter esse livro, o meu livro, ele será exposto na Conferência Fiel de Pastores e Líderes esse ano. Graças a Deus, vai ter um estandarte ali da Editora Estandarte de Cristo, né, o stand da Editora Estandarte de Cristo, e o meu livro vai estar lá. Então, eu sempre fui muito edificado com o Ministério Fiel, vocês também são edificados aí com o Ministério Fiel. Participei durante 11 anos em seguida, eu comecei ali como Ministério Adote um Pastor, fui durante 3 anos adotado ali, né? Passei os 3 primeiros anos indo, abençoado por esse ministério, fui muito edificado, parte do meu desenvolvimento no ministério acompanhou as instruções do Ministério Fiel. Esse ano não vou poder participar, mas ter o livro exposto lá vai ser uma realização absurda, né? Eu sei que ele realiza trabalho também nos países de língua portuguesa aí, vocês são muito abençoados pelo Ministério Fiel. Amém. E eu vejo todo o trabalho que eles têm para levar material, né, até vocês, e o custo às vezes é muito pesado, né? Eu não sei como a gente poderia viabilizar isso, mas nós podemos fazer pesquisas e conversar. Amém, sim. Podemos fazer isso. E eu fico grato ao Senhor saber que o livro vai ser exposto ali na Conferência Fiel. E o Ministério Fiel tem sido uma bênção para muitos de nós, e assim também como os irmãos em Angola. Aconteceu a conferência este ano, né, a Conferência Fiel em Luanda, capital de Angola, foi uma bênção. E continuamos orando, né, que o Senhor vai usando esse ministério para abençoar as igrejas de fala portuguesa. Então, vamos conversando acerca de como adquirir, obter o livro, mas é com grande alegria de receber o pastor aqui. Estamos gratos ao Senhor, sempre disponível para conversar, estamos a aprender muito com o pastor. E antes de passar a palavra para o pastor Abias, eu gostaria só também de anunciar para os irmãos o nosso próximo episódio, né, do podcast. Vamos tratar sobre um assunto, provavelmente algo novo para muitos que estão nos acompanhar. Nós vamos falar sobre a importância do credo niceno para a igreja de hoje. Vamos falar sobre este tema. Então, no dia 18 de outubro deste corrente ano. Então, por favor, queridos irmãos, estamos a acompanhar. Próximo mês, vamos tratar sobre esse assunto importante
sobre o credo niceno. Então, a pastora Bias, alguma coisa gostaria de dizer antes de passar a palavra para o pastor Mesquita? Praticamente não muita coisa, senão louvar ao Senhor, verdadeiramente foi um bom encontro e, assim, bem ansioso, na verdade, para poder ter acesso ao livro, né, lê-lo, e acho que será algo que, assim, passando pela cabeça, né, acho que é um livro muito importante para poder trabalhar junto com a igreja, né, na leitura, né, na exposição, no exame nosso mesmo, enquanto igreja, né, para ver essa questão, porque acho que o problema do individualismo parece que afeta, diríamos, é o mal do século, né? Então, o mundo, de forma geral, vive e sente, por assim dizer, esses males, e meditar, refletir sobre o quão importante é a igreja e como cada membro deve envolver-se de forma intencional com o serviço da igreja, né? É algo que precisa ser sempre inculcado em nossas mentes, né? Então, louvamos ao Senhor, né, pela vida do pastor, pelo Senhor ter concedido providencialmente, né, essa graça, né, e poder conduzir ali o pastor a fim de escrever sobre um assunto tão importante que, pronto, quase que ninguém fala, né? Quase que ninguém fala, e é muito bom precisamos ser exortados, né, no Senhor. Então, vamos ao Senhor por isso. Amém, amém. Amém. Então, pastor, algumas considerações, algumas palavras, antes da gente fechar. Bem, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela consideração, me receber aqui novamente, poder divulgar essa obra. Agradeço demais aí, um grande abraço à igreja que o Senhor me deu o privilégio de pastorear. Toda a minha caminhada e ministério foi edificada ali com os irmãos suportando os meus erros, da juventude, os vacilos, as inconstâncias. E esse livro é da igreja, né? Igreja Batista Reformada em Russas. Um abraço, um beijo para cada um de vocês. Amo vocês demais. Convido vocês a acessar o site da obra, www.anutriçãodaigreja, sem o tio e o cedilha, anutricãodaigreja.com. Então, eu construí esse site, tem muitas informações sobre o livro, dá para ter uma noção muito profunda do que ele trata, com citações, com sumário, e algumas partes da estrutura também. E lá também tem o meio pelo qual você pode adquirir o livro. Então, um abraço a vocês, espero que a obra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo avance cada vez mais através do ministério de vocês. E é muito importante o podcast estar ligado também a pastores que exercem a vida da igreja local. É importante porque traz essa realidade da finalidade da obra de Cristo, né? Deus abençoe vocês. Amém, obrigado, pastor. E para os que estão nos acompanhar, já coloquei o site que o pastor citou nos comentários, então pode acessar. Para terminarmos, vou pedir ao pastor Abias, vamos terminar em oração, né? E pedir que o Senhor continue abençoando a vida do pastor, e também orar pelos irmãos e santos aí na Igreja Batista Reformada em Russas. Então, pode colocar esses assuntos em Deus, em oração, né? Que o Senhor possa continuar a edificar a sua igreja no Brasil, especificamente a Igreja Batista Reformada em Russas. Então, irmão Bias, pode colocar, nos levar a Deus em oração, por favor. Amém. Então, em oração. Pai gracioso, obrigado, Deus. O Senhor é bom e eternas são as tuas misericórdias, ó Deus. Pai, louvamos o teu nome, Senhor, e o exaltamos porque o Senhor edificou a sua igreja, Senhor, e o Senhor a cuida, como podemos ler, ó Deus, nos Salmos 87, de que o Senhor ama as portas de Sião mais do que
os tabernáculos, mais do que as tendas de Jacó, ó Deus. E nós cremos muito piamente que o Senhor ama, Senhor, a tua igreja, ama o teu povo, Senhor, a Sião que é de cima. Pai, rogamos de tua parte, ó poderoso Deus, que o Senhor continue a edificar, Senhor, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no Brasil, Senhor, levantando homens fiéis, Senhor, à tua palavra, homens fiéis, ó poderoso Deus, à vocação que o Senhor os tem chamado, Senhor, não vendendo a mesma, não barateando essa vocação, mas sendo sinceros e zelosos em tudo, por amor ao teu bom e gracioso nome. Especialmente oramos, ó Deus, pelo pastor Elivando Mesquita e pela Igreja Batista Reformada em Russas, ó Deus, lá onde o Senhor o tem plantado, Senhor, para supervisionar e capacitar os santos para o cumprimento da missão. Que o Senhor faça graça, capacitando dia após dia, ó Deus, para ser fiel em tudo, guardando todos os males, ó poderoso Deus. Igualmente guarda o teu povo lá, ó Deus, que está sob supervisão dele, Senhor, e de outros presbíteros, ó Deus, que também têm cuidado a tua igreja, Senhor. Guarde cada um deles com sinceridade, com zelo, Senhor, e que essa igreja venha frutificar, ó Deus, que esse livro que foi fruto, ó poderoso Deus, dessa vivência eclesiástica, Senhor, continue, Senhor, a refletir e a abundar, ó Deus, a vida eclesiástica dessa mesma igreja para o louvor e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe igualmente a igreja em Angola, ó poderoso Deus, para que ela avance, para que ela cresça, para que ela, ó Deus, seja frutífera, Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim, que o fruto do glorioso Evangelho cresça, Senhor, e verdadeiramente venha abundar, Senhor, de forma graciosa e poderosa, Senhor, para que verdadeiramente venhamos falar como salmista que gloriosas coisas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Pai, por favor, guarda o teu povo e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Amém, amém. Então, queridos irmãos, foi uma bênção. Então, que o Senhor continue abençoando vocês. Até o próximo episódio. Deus abençoe, estamos juntos. Tchau, tchau.